Já imaginou se existisse um mapa detalhado da nossa vida interior? Um guia para a gente poder navegar as complexidades da alma? Pois é, no século XVI, Santa Teresa d'Ávila, uma mística espanhola, escreveu exatamente isso. A obra dela, O Castelo Interior, é uma das mais profundas explorações do autoconhecimento e da jornada espiritual que existem. Então vamos mergulhar juntos nessa estrutura magnífica que, segundo ela, existe dentro de cada um de nós. A imagem central do livro é essa e é simplesmente fantástica. Santa Teresa nos convida a imaginar nossa alma não como algo abstrato, mas como uma estrutura real, deslumbrante, um castelo de cristal. E nesse castelo, com seus vários aposentos, que ela chama de moradas, mora no centro de tudo o Rei, o próprio Deus. A jornada espiritual, então, olha que interessante, não é buscar algo lá fora, mas sim viajar para dentro, em direção a esse centro luminoso. Mas aí surge uma dúvida, né? Como se entra nesse castelo? Se ele já é a nossa alma, a gente já não estaria dentro? Bom, Santa Teresa explica que, embora o castelo seja a nossa essência, muitas almas vivem do lado de fora, ali nos arredores, sem nunca ter a coragem de entrar de verdade. A jornada começa com um passo crucial. E a porta de entrada, a única porta para esse castelo, é a oração e a reflexão. Mas atenção, não se trata de uma reza mecânica da boca para fora. Para Santa Teresa, orar é um ato de autoconsciência. É parar para pensar, com quem eu estou falando? Quem sou eu que falo? O que eu estou realmente pedindo? É essa atenção, essa intenção que abre a porta. E o que acontece com quem não entra? A alma se acostuma com o caos externo, com o que ela chama de vermes e as feras dos arredores do castelo. Basicamente, são as nossas preocupações do dia a dia, as ansiedades, as vaidades. A alma se habitua tanto a essa agitação que acaba esquecendo da própria dignidade, da sua natureza de cristal, e passa a acreditar que a vida é só essa confusão aí fora. Agora, só porque a gente entrou pela porta da oração, não significa que a jornada vai ser um passeio no parque. Muito pelo contrário. Assim que a alma pisa nos primeiros aposentos do castelo, a verdadeira batalha começa. Nessas primeiras e segundas moradas, a alma ainda está muito vulnerável. Ela ainda carrega as distrações do mundo, os tais vermes. O inimigo, percebendo essa vontade de progredir, intensifica os ataques. Usa tentações, medos, tudo para arrastar a alma de volta para fora. E aqui, a arma mais importante não é ser perfeito, mas sim perseverar. Ter uma firme determinação de não desistir, de não voltar atrás. A linguagem de Santa Teresa é forte, né? Ela nos chama para sermos guerreiros. A vida espiritual não é algo passivo. Exige coragem, resolução e a decisão de enfrentar as dificuldades. Abraçar a cruz, nesse sentido, é entender que as provações que aparecem no caminho são parte essencial da jornada. Vamos avançar um pouco para a terceira morada. Aqui a gente encontra almas que já superaram aquelas batalhas iniciais. São pessoas que levam vidas virtuosas, organizadas, fazem caridade, evitam o pecado. Parecem estar no caminho certo, né? Mas elas enfrentam um obstáculo bem sutil e muito perigoso. Apesar de toda essa retidão, essas almas sentem uma profunda secura espiritual. A oração parece vazia, sem consolo nenhum. E Santa Teresa dá o diagnóstico falta de humildade genuína. Sem perceber, a alma começa a achar que as suas boas obras a tornam merecedora de recompensas ou de sentimentos agradáveis vindos de Deus. E aqui está a genialidade do ensinamento dela. A chave para superar essa secura não é fazer mais coisas, mas ser mais humilde. É reconhecer que tudo é um presente, não um salário. Humildade para Santa Teresa é andar na verdade sobre si mesmo. É essa honestidade radical que permite que Deus atue e que abre o caminho para as moradas mais profundas do castelo. Bom, chegamos agora a um ponto de virada fundamental em toda a jornada. A passagem para a quarta morada marca uma mudança radical, uma virada de chave na dinâmica entre a alma e Deus. Até esse ponto, o esforço da alma era o que prevalecia: lutar, perseverar, meditar. A partir daqui, a iniciativa passa a ser de Deus. Começam as experiências que ela chama de sobrenaturais, as graças que não podem ser alcançadas ou fabricadas pelo esforço humano. A alma começa a receber dons que ela jamais conseguiria produzir por si mesma. Para explicar essa diferença, Santa Teresa usa uma analogia belíssima. Os contentamentos, que são aqueles sentimentos bons que a gente consegue com o nosso esforço na meditação, são como água que trazemos de longe, por aquedutos, dá trabalho. Já os gostos de Deus, que são graças divinas,
São como água que brota de uma nascente dentro do próprio castelo, sem esforço nenhum, inundando tudo com paz e suavidade. E os efeitos dessa graça divina são transformadores. A alma sente uma dilatação interior, como se o coração se expandisse. Ela é preenchida por uma paz profunda, perde o apego às coisas do mundo e ganha uma coragem renovada para encarar as dificuldades. É uma reconfiguração interna, feita diretamente por Deus. A essa altura, alguém pode se perguntar, ok, mas como um texto do século XVI se conecta com a nossa vida aqui e agora? A beleza desta obra está justamente no fato dela ser atemporal. A pergunta que fica no ar é se essa estrutura, essas moradas, ainda podem nos guiar. Em meio à correria, à agitação da vida moderna, a resposta é um sonoro sim. Olhem só como os conceitos se traduzem perfeitamente. Os vermes e feras que nos distraem hoje podem ser as notificações infinitas do celular, a ansiedade sobre o futuro, o consumismo. A secura espiritual é aquele sentimento de burnout ou de falta de propósito que tanta gente sente. A firme determinação é o compromisso com práticas como a meditação ou a terapia. E o autoconhecimento, que ela insiste ser a base de tudo, é o que hoje a gente chama de inteligência emocional. No fim das contas, o Castelo Interior é muito mais do que um texto religioso. É um guia universal para a introspecção. Ele nos mostra que as respostas, a paz e o sentido que tanto buscamos não estão lá fora, mas no centro do nosso próprio ser, esperando para serem descobertos. E assim, a análise desta obra incrível nos deixa com uma pergunta, um convite para uma reflexão bem pessoal. Olhando para essa jornada, desde a agitação lá de fora até a união pacífica no centro, onde será que cada um de nós se encontra neste exato momento? A exploração do nosso próprio castelo interior talvez seja a aventura mais importante de todas.